e nós vamos falar sobre a mesa da esperança. Hoje nós temos ceia do Senhor e nós vamos participar dessa ceia, e essa é uma mesa que é preparada todos os meses para que nós possamos lembrar daquilo que Jesus fez. Então eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia lá comigo, no livro de 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 26. E vamos ler todos juntos. Vamos ficar de pé, porque eu sei que vocês já sentaram, já se acomodaram, mas em reverência à palavra de Deus, neste momento, vamos dizer todos juntos. Acho que está ali projetado para a gente ler numa mesma versão. Vamos ler? Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Mais uma vez. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Amém? Pode sentar? Paizinho, eu quero neste momento colocar diante do Senhor, Deus, a minha vida, que realmente, ó Pai, eu possa ser um veículo do Senhor, ó Pai, a falar aos corações que aqui estão. Mas também, ó Pai, quero pedir que a mente de cada um aqui possa estar cativa, Senhor, à Tua presença, à Tua palavra, Senhor, a ouvir aquilo que o Senhor tem preparado para nós. Pai, obrigada por este tempo e fala conosco, Deus. É assim que eu oro agora, em nome de Jesus. Queridos, em outras versões, nós podemos ver aqui, vai dizer que toda vez que comemos desse pão e bebemos deste cálice, nós estamos revivendo em palavras e ações a oferta do Senhor na cruz, e que é para nós repetirmos isso, repetirmos este ato até que Ele retorne. E eu tenho uma palavra para compartilhar com vocês hoje, que vai nos direcionar durante a semana, vai nos a nossa caminhada, vai nos ajudar na nossa caminhada e no nosso coração, na nossa a vida aqui como igreja. E é uma direção que vem do Senhor, uma direção viva. E eu quero convidar você a não só ouvir, mas analisar a sua vida diante dessa mesa posta, diante dessa mesa, uma mesa da esperança. E todos nós, possamos então caminhar para até que Ele venha, cumprir esse chamado do Senhor, de anunciar, de lembrar até que Ele venha. E se você puder, agora olha para o teu irmão que está ao lado e diga para ele, até que Ele venha. Fala mais uma vez, até que Ele venha. Exatamente, nós precisamos aguardar, agir e esperar a Deus até que Ele venha. E queridos, em todos os meus anos de caminhada, de vida cristã, de andar com Deus, eu nunca vi nada mais poderoso neste mundo do que o conhecimento da palavra de Deus. Não existe nada mais poderoso do que essa palavra, do que a palavra do Senhor. E a palavra vai nos dizer que não é por força, não é por violência, mas é pelo Espírito Santo de Deus, é que nós somos convencidos daquilo que acontece em nossas vidas, do pecado. Não é através de um pregador, não é através de um missionário, não é através da inteligência artificial, mas é através do Espírito Santo de Deus, é que nós podemos entender a palavra de Deus e entender que essa palavra vai nos nortear. É o Espírito Santo de Deus que está se movendo, e eu creio em nome de Jesus que o Espírito Santo de Deus está se movendo neste lugar, está se movendo nas nossas vidas. Obrigada, meu querido. Está se movendo. E nós podemos sentir. Apesar de o Espírito Santo ser uma pessoa, e como nós já até pregamos aqui, não é um arrepio, não é um culto estrondoso que vai determinar a manifestação do Espírito Santo de Deus, mas é a certeza de ter esse Espírito
você. E nós precisamos, meus queridos, buscar isso, buscar essa presença, esse mover do Espírito Santo de Deus. E quando nós abrimos a Bíblia juntos, nós descobrimos verdades reveladas nessa palavra. Nós vivemos numa época onde tudo é descartável, tudo é passageiro, tudo é na hora também. A tecnologia nos deu assim uma velocidade tão grande que hoje o ser humano não tem paciência para esperar nada. O ser humano moderno, ele sofre também uma amnésia espiritual crônica. Por quê? Porque nós nos esquecemos muito rápido das coisas. Eu me lembro a época de que eu lembrava o telefone de todo mundo. Eu lembro que ligavam na minha casa, ainda era telefone de discar, né? Ligavam na minha casa para perguntar qual é o telefone da irmã tal, qual é o telefone da... E a gente falava de cor. E agora, se vocês perguntarem o telefone da minha filha, às vezes eu não me lembro. Eu sei do meu marido porque ele tem o telefone, acho que a vida inteira esse número de telefone, então se eu não tivesse decorado também, né? Mas a gente está sofrendo hoje, a humanidade está sofrendo dessa amnésia espiritual, esquecendo rápido demais das coisas. E o pior, hoje nós estamos esquecendo das coisas que Deus tem nos ensinado. Nós lemos a palavra e nos esquecemos daquilo que lemos. Nós lemos a palavra e não gravamos na nossa mente, não guardamos no nosso coração. Sabe, meus queridos, quantas vezes nós entramos num ambiente e nós sentimos um aroma gostoso e esse aroma nos leva a algo que aconteceu lá no passado. Talvez você ouça uma música e você se lembra lá, né, os casados aqui, talvez tenha uma música que você escuta e você lembra lá do comecinho do namoro. Eu e Eliseu, nós temos uma música, né? A gente lembra sempre, quando toca, a gente já lembra lá do início do nosso namoro. Mas por quê? Porque essas coisas são memórias que vão sendo gravadas na nossa vida, vão sendo guardadas. E não são apenas informações, elas são guardadas, elas guardam ali afetos, guardam identidade, guardam caminhos, guardam então memória, uma memória que nós temos de algo que já aconteceu. E Deus sabe disso, e por Ele saber disso, Ele instituiu a ceia do Senhor. Ele instituiu essa ceia porque Ele está dizendo para nós: ei, lembra do que eu fiz. E toda vez que nós chegamos aqui no domingo à noite, no primeiro domingo, nós olhamos para a ceia do Senhor e nós precisamos lembrar do que Jesus fez, do que Ele realizou numa cruz por causa de mim e por causa de você. Ele nos deu, meus queridos, uma mesa, Ele nos deu uma refeição, Ele nos deu um momento a ser lembrado. A ceia é um gatilho na nossa memória espiritual, criada para que nós possamos desacelerar a nossa alma, desacelerar da correria deste mundo, para que a gente possa alinhar o nosso foco e nos fazer responder uma pergunta: quem nós somos e para onde nós estamos indo? Quem nós somos? Para onde nós estamos indo? É uma pergunta que o mundo hoje não sabe responder. Hoje, a mesa do Senhor está posta aqui, meus queridos, para nos orientar em 3 direções que eu entendo ser vitais para os nossos dias. Nós celebramos a ceia do Senhor todos os meses. Temos aquele momento no final do culto, onde nós abençoamos o pão, abençoamos o cálice e toda a igreja participa junto. Mas hoje, direcionada pelo Espírito Santo de Deus, eu preciso falar com vocês sobre o verdadeiro significado da ceia do Senhor, dessa ceia, dessa mesa que Cristo nos oferece. E existe uma missão profética, existe uma missão urgente embutida nesse ato que nós vamos participar daqui a pouco. Nós precisamos, meus filhos, anunciar Jesus. Este é o propósito da ceia. É anunciar o nome de Jesus, é anunciar a sua morte, a sua ressurreição, até que Ele venha. Este é o propósito de nós nos reunirmos no primeiro domingo de cada mês e participarmos da ceia do Senhor. E eu quero refletir com vocês então
O que essa mesa significa para nós e qual a direção que ela nos dá? Primeiro, a mesa da proclamação. Essa mesa é uma mesa da proclamação. A ceia do Senhor não é um ritual religioso qualquer. Não é um ritual estático, parado. É uma proclamação. E nessa proclamação nós temos 3 tempos aqui verbais que nós precisamos ver. Primeiro, no passado, que é a gratidão. O que é o passado? Aquilo que Jesus fez. Jesus, nós olhamos para a cruz, nós olhamos para Jesus e nós vemos que a dívida foi paga. Todo o pecado, meu irmão, minha irmã, que você possa pensar, Jesus pagou naquela cruz. Então essa mesa nos leva a lembrar que Jesus, lá no passado, Ele fez algo para te resgatar do pecado. E quando nós olhamos para a mesa, nós também vemos o presente, que é a missão. Quando nós olhamos para essa mesa, nós assumimos aqui o compromisso diário de viver o Evangelho de Cristo. Não é simplesmente vir participar, mas é viver este Evangelho. É onde nós estivermos, aonde nós caminharmos, até que Ele venha. E no futuro, é a esperança. Anunciamos que Cristo vai voltar. Aleluia! Quem crê que o Senhor Jesus vai voltar? Amém. E está muito breve, meus queridos. Já muitas coisas têm anunciado a volta de Jesus. Não sei se eu verei essa volta, mas Ele vai voltar para mim em algum dia. Mas vai voltar para toda a igreja. E é essa esperança que nós devemos proclamar, participar desta mesa da proclamação. Proclamar para o mundo que Jesus está voltando. Jesus está voltando, mas Ele não vai voltar como Ele veio da primeira vez. Essa segunda vez Ele vem para julgar. E diga todos nós estaremos na presença do Senhor e seremos julgados. Ah, queridos, a nossa geração vive 2 grandes extremos espirituais: a procrastinação e o anestesiamento. Muitos estão adiando decisões vitais, decisões importantes. Às vezes nós falamos, eu não estou pronto para isso ainda. Quando eu me formar, quando eu tiver um emprego melhor, aí eu vou servir na igreja, aí eu vou aceitar Jesus. Muitos olham e falam assim, não vou me batizar ainda. Vou deixar para depois, para que me batizar? Queridos, é urgente. Nós precisamos de urgência. Nós estamos no tempo do fim. O fim está chegando, Jesus está voltando. E a minha intenção aqui hoje não é trazer medo para você, mas é colocar temor no teu coração, discernimento de que Jesus está voltando e é urgente o que nós temos que fazer para Ele. Não dá para nós ficarmos pensando, mas ainda eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Nós precisamos ganhar vidas, nós precisamos ganhar alma, nós precisamos proclamar Jesus, nós precisamos viver missões, nós precisamos contribuir para missões, nós precisamos anunciar a Jesus até que Ele venha. A ceia nos lembra dessa urgência, meus queridos, deste tempo urgente. Ela grita que a história tem um fim e que nós temos que servir hoje. Mas por outro lado, o mundo ensina a viver com medo do futuro. O mundo ele ensina a nos desesperarmos diante das crises econômicas, diante das guerras, diante das incertezas. E a igreja, porém, não vive com medo do fim, mas com o temor e a expectativa da volta do noivo. Nós cantamos ainda há pouco, incendeia, Senhor, a sua igreja, incendeia a sua noiva. Nós somos a noiva de Cristo e é esta noiva que o Senhor Jesus vai voltar e vai vir buscar. O temor, meus queridos, nos santifica, a expectativa nos enche de alegria.
Pensa aí na sua rotina diária. Eu pergunto para você, quanto tempo você gasta alimentando a ansiedade com notícias, com redes sociais, comparando aí com o tempo que você gasta em anunciar o Evangelho? Às vezes nós perdemos tanto tempo, meus queridos, rolando aqui a tela do nosso celular, inclusive na hora do culto. Estamos aqui rolando a tela do nosso celular, olhando notícias, olhando coisas que não é. Você pode fazer isso para tirar um tempo ali de distração, mas muitos estão tendo tempo de distrações demais e alimentando a sua alma com coisas que só entristecem, que só magoam, mas em contrapartida não estão tendo tempo. Aí olham para o final do ano, aí vai fazer toda uma análise do que foi o ano e fala: eu não tive tempo, eu não tive tempo, eu não tive tempo. Eu aprendi algo no celular de saber quanto tempo a gente gasta nas redes sociais, né? Aí eu entrei lá, e eu falei: meu Deus, hoje eu gastei mais tempo na rede social do que falando com Deus, do que ouvindo o que Deus tinha preparado para mim, do que falando de Deus para aqueles que estão perdidos. Queridos, nós estamos diante da mesa da proclamação, de proclamarmos o nome do Senhor Jesus. Celebrar a ceia é sair da paralisia e assumir a missão de ser testemunha viva. Mas o segundo ponto nos leva também à mesa da resignificação. Uma mesa que cura as nossas feridas e que cura os nossos traumas. Queridos, a nossa memória humana, ela é ativada por experiências diárias. E como eu disse, né, no início, às vezes a gente sente um aroma de uma comida gostosa, a gente lembra da avó, né? A minha avó, ela fazia, quando eu chegava lá, faz 4 anos que a minha avó faleceu, então eu tive vó durante muitos anos, isso é um privilégio, né? E eu me lembro que nós chegávamos lá na casa da avó e ela já ia fazer a massinha de pão frita. Eu me lembro até do cheiro daquela massinha, gordura, mas era gostosa, né? Mas que delícia, que delícia. Então a gente lembrava da casa da avó. E essa semana minha filha pediu para eu fazer, mas não deu certo de fazer, mas me trouxe recordações para te pensar em fazer. Recordações da minha avó, porque a minha memória é levada até lá. Né? Então e você às vezes ouve uma música, como eu disse, e o seu cérebro também é levado a algum sentimento, lugares, cheiros. Então tantas coisas vão ativar aqui a nossa memória e pode nos fazer caminhar, mas também pode nos fazer paralisar. Por quê? Porque existem alguns lugares que não foram bons e que também nós recordamos, e aquilo nos traz tristeza, nos traz angústia. E nessa mente, muitas vezes a nossa mente costuma muitas vezes ser um campo de batalha. Nós guardamos memórias da rejeição, guardamos memórias das falhas do passado, de dores, e parecem que ditam muitas vezes quem nós somos. Muitas vezes nós caminhamos no nosso dia a dia como se fôssemos derrotados. Por quê? Porque nós lembramos sempre de palavras que foram ditas para nós, nos levando a este pensamento. E é por isso, meus amados, que é tão importante nós sabermos o que Deus pensa de nós. Porque a palavra de Deus diz que nós não somos derrotados, nós somos vencedores. Aliás, ele diz que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Mas quando nós estamos participando dessa mesa, essa mesa é uma mesa que vai resignificar a nossa vida. A Bíblia, ela quer resignificar as suas memórias. Muitas pessoas vivem paralisadas por traumas, experiências ruins do passado, porque guardam essas lembranças erradas dentro do seu coração. Mas veja como Jesus trata a memória através do exemplo de Pedro. Na noite em que Jesus foi preso, Pedro ele negou Jesus quantas vezes? 3 vezes. E onde que isso aconteceu? A Bíblia vai dizer ali que aconteceu ao redor de uma fogueira. Então foi ao redor de uma fogueira. E eu imagino que Pedro, todo lugar que ele chegasse, né, e que tivesse assando lá um peixinho, ele iria sentir aquele cheiro da fogueira
e logo lembraria: puxa, eu neguei Jesus. Mas o que Jesus fez? Lá em João 21, Jesus, ele já ressuscitado, ele prepara um café da manhã para os seus discípulos lá na praia. E havia lá o quê? Uma fogueira. Uma fogueira qual Jesus fez. E Jesus não levou Pedro para perto daquela fogueira para lembrá-lo, para humilhá-lo pelo que ele tinha feito. Não, Jesus ele foi ali para resignificar a dor que Pedro estava sentindo. E diante daquele cheiro de fumaça, diante daquela situação onde Pedro estava, Jesus ele perguntou para ele 3 vezes: Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Queridos, Jesus estava ali resificando ali a vida de Pedro. 3 vezes ele estava confirmando na vida de Pedro que ele era importante. E depois desta fala, Jesus diz para Pedro: então apacenta as minhas ovelhas. Jesus não olhou para a rejeição de Pedro. Jesus olhou para a dor que ele estava sentindo. E ele disse: ei, eu estou aqui, você me ama? E quando ele entendeu que Pedro olhou para Jesus e disse: sim, eu amo. Porque no começo ele falava: tu sabes que eu te amo. Mas quando ele respondeu: sim, Senhor, eu te amo, o Senhor Jesus pegou aquele que tinha rejeitado o próprio Jesus e resificou a vida dele, a conduta dele, tanto que deu a ele o apacentar das suas ovelhas. E hoje, meus queridos, a mesa do Senhor é a fogueira de brasas de Jesus para a nossa vida. É o lugar onde Ele quer curar as nossas feridas e dizer: o seu passado não te define. Aquilo que aconteceu na sua vida não é o que vai determinar o seu futuro. A minha graça te restaurou, a minha graça restaura, a graça do Senhor Jesus restaura a sua vida. A dor da traição que você sofreu no passado não precisa ser o trauma definitivo da sua vida. Pode se tornar uma experiência que Deus usará para você aconselhar outras pessoas. Amados, use aquilo que aconteceu na sua vida como testemunho para levantar outros. E se você olha para a sua infância, talvez para um divórcio doloroso ou para uma falência, ou só consegue ver ruínas, a mesa do Senhor te convida hoje a olhar por meio da cruz. E a pergunta que Deus nos faz hoje não é o que vocês fizeram. Não é o que vocês fizeram, mas sim, você confia no que eu fiz por você? E nós vamos aqui então para a terceira mesa, que é a mesa da unidade. O apóstolo Paulo, ele escreveu à igreja de Corinto, porque a celebração da ceia havia se tornado ali individualista, tinha se tornado ali uma ceia egoísta. E lá em 1 Coríntios 10, 17, a palavra nos diz: porque como o pão é um só, nós que somos muitos, somos um só, pois todos participamos de um único pão. Porque como o pão é um só, nós que somos muitos, somos um só corpo, pois todos participam de um único pão. Queridos, aqui a igreja primitiva, a ceia era uma refeição comunitária, né? Era a festa do amor, eles participavam juntos. Porém, os ricos, eles participavam primeiro. Eles comiam ali fartamente, enquanto os pobres e os escravos, eles passavam fome, eles comiam só o que sobravam ali. E Paulo está repreendendo aqui severamente, e eles estavam celebrando aqui um ritual, mas eles estavam destruindo o corpo de Cristo. E nós vivemos na era do hiper individualismo, né?
que cada um pensa em si, cada um pensa no que quer, como quer, é da minha forma, é da minha maneira, é do meu jeito de pensar, e nós não olhamos para os demais. Muitas vezes nós temos mesas fartas dentro de casa, enquanto alguns, até mesmo dentro da nossa igreja, estão passando fome. Porque nós estamos preocupados com conosco mesmo. Consumimos a fé como consumimos conteúdo no celular, do nosso jeito, da nossa vontade, do meu gosto. Eu quero ouvir uma pregação do meu gosto. Aquele pregador do meu gosto. Eu não gosto de pregador que fala alto, então eu vou procurar um que fala baixo. Eu não gosto de um pregador que só conta historinha, então eu vou procurar um outro. Eu não gosto de pregador que usa a palavra, que confronta, eu vou procurar um que passa a mão. Então nós somos consumidores da fé, meus queridos. E criou-se uma cultura do gosto de Jesus, mas não gosto da igreja. Eu sou de Jesus, eu pertenço a Jesus, mas eu não vou na igreja, porque lá na igreja tem muita gente ruim. E tem mesmo, gente. Uns estão mais ruins, outros estão menos ruins, mas todos nós somos ruins. O que tem de bom em nós é Jesus. E é por isso que precisamos buscá-lo diariamente. A ceia demonstra essa mentalidade. O pão é partilhado. Não existe a minha ceia individual. Existe uma mesa junto com a comunidade. Uma mesa para ser participado com todos juntos. Paulo ele usa a palavra grega artos, que significa o pão comum, o pão do dia a dia. Já na Páscoa judaica, lá de Jerusalém, usa-se o pão ázimo, que é o pão sem fermento. Mas aqui, meus queridos, a eficácia da ceia não depende de debates secundários se a gente tem que usar o pão ázimo ou se tem que usar o pão artos, o pão comum ou o pão sem fermento. O que está diante de nós aqui é que a ceia, ela é a ceia do Senhor Jesus, é sobre Cristo, é sobre a atitude de Cristo, a qual nós devemos lembrar, é sobre a atitude do nosso coração em relação àquilo que Deus fez por nós, é sobre a atitude da minha vida em relação ao meu irmão. Porque quando nós formos julgados, nós não vamos ser julgados pelo que nós fizemos para nós, mas nós vamos ser julgados para o que nós fizemos para o nosso irmão. Nós precisamos amar a Deus, como a palavra diz, sobre todas as coisas, mas amar o próximo como a ti mesmo. A essência da mesa, ela reúne a nós, os muitos, em um só corpo, o corpo de Cristo. E diante da mesa desaparecem as diferenças sociais, raciais, financeiras. Diante desta mesa, todos nós dependemos da mesma graça, do mesmo sangue. E por isso, meus queridos, a ceia não é um lugar de julgamento. A ceia é o momento onde nós somos restaurados na presença do Senhor. Onde nós somos convidados a nos examinar a nós mesmos, a pedir perdão, a nos reconciliar com os nossos irmãos. A mesa é o lugar para viver em unidade, em amor. E é louvável e necessário nos prepararmos para a ceia. Até mesmo com jejum, com oração. Por isso o meu convite hoje pela manhã, nós estávamos hoje de manhã com a casa cheia, e eu falei, gente, venham para o culto à noite, venham para participar da mesa. Essa mesa está sendo posta não pela nossa igreja, mas ela é posta pelo próprio Senhor Jesus, que está convidando você a cear com Ele. E assim trazer na sua memória, despertar este gatilho da sua memória, daquilo que Ele fez por você. Não adianta, meus queridos, segurar o cálice com lágrimas nos olhos, se você recusa olhar para a cara do seu irmão, se você não cumprimenta o seu irmão, se o seu irmão te ofendeu, mas você não perdoa.
Participar do mesmo pão exige que estejamos dispostos a perdoar e a caminhar em comunhão real. O apóstolo Paulo ele faz um alerta solene ali sobre o fermento espiritual. Nós falamos sobre o pão sem fermento e o porquê disso, então Paulo vai explicar aqui. E já está lá em 1 Coríntios 5, de 6 a 8, que vai nos levar então ao quarto ponto. Vamos ler lá juntos? Apareceu lá no quarto ponto lá. Vamos lá? O orgulho de vocês não é bom. Vocês não sabem que um pouco de fermento faz fermentar toda a massa? Livrem-se do fermento velho, para que vocês sejam massa nova e sem fermento, como realmente são. Pois Cristo, o nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Por isso, celebremos a festa, nem com o fermento velho, nem com o fermento da maldade e da perversidade, mas com os pães sem fermento, os pães da sinceridade e da verdade. Aqui nós vemos, meus queridos, que na tradição judaica, a linguagem de Paulo, né, sobre o fermento, ele diz que o fermento aqui é uma figura do pecado, da falsidade e da influência nociva. Então o fermento não faz um barulho ao agir. Né? Quem já fez pão aqui? Muitos homens levantaram as mãos. Isso, mas quem viu as mulheres então fazer pão? Quando elas colocam lá o fermento lá, né, na massa, faz barulho? Fica lá, não, né? Ele é silencioso, ele não faz barulho. E a gente vê que horas vão se passando depois que você coloca ali e ninguém vai ouvir nenhum ruído, nada. E Paulo ele usou essa metáfora porque ele havia ali um jovem Corinto vivendo em pecado grave e a igreja estava condescendente com ele. E Paulo avisou: um pequeno fermento não tratado vai levedar a igreja inteira. Ele estava dizendo que um pouquinho de pecado no meio da igreja ou na sua vida pode te levar a grandes pecados, pode estragar tudo. Paulo está dizendo, meus queridos, que nós não podemos permitir que o pecado, que é silencioso, continue nas nossas vidas, porque este pecado vai prejudicar não só a sua vida, mas o corpo de Cristo, aonde nós estamos inseridos. O perigo para o cristão de hoje raramente começa com uma grande tragédia ou com um pecado escandaloso da noite para o dia. O perigo está no fermento silencioso, é lá naquela pequena mágoa não resolvida, é no conteúdo impróprio que muitas vezes você está assistindo na palma da sua mão agora, é na autossuficiência que sussurra sempre aos seus ouvidos, dizendo: eu não preciso orar hoje, não preciso ler a Bíblia hoje, eu já sei tudo, eu não preciso de mais nada. Como está a massa da sua vida hoje, meu querido? Como é que está o seu coração? Se você notar um pequeno foco de fermento, talvez aquela mentirinha de estimação, talvez aquele pecadinho que só você vê, só que não, né? Porque Deus está vendo. Mas nós achamos que aquele pecado que ninguém vê, Deus perdoa depois. Mas Jesus está voltando e pode ser que não dê tempo. Hoje é dia de nós limparmos o nosso coração de toda vaidade excessiva, de todo orgulho. Limpar o nosso coração, limpar o fermento hoje da nossa vida. Não espere, meus queridos, que esse pecado contamine totalmente a massa, contamine a sua vida. E eu quero concluir dizendo para você: acorda, em nome de Jesus, acorda, meu irmão, acorda, olhe para o que Deus já fez na sua vida. Olha para os gigantes que já caíram diante de você.
Não permita que um grão de fermento alimentando na sua mente faça você esquecer o tamanho do Deus que você serve, do Deus que está sobre a sua vida. Pare de alimentar o que te paralisa. Esfrie essa ação do fermento. Não deixe ele aumentar. Substitua a malícia pelo o asmos da sinceridade, da verdade, como diz a palavra, onde nós lemos ali que Paulo disse em Coríntios. Se você olhar para trás, meu querido, você vai ver quantas batalhas o Senhor já venceu por você. Você não chegou aqui, meus queridos, por sua força própria. Foi a mão de Deus que te trouxe. Foi Deus quem tem te trazido. É Deus quem tem te sustentado. E por que paralisar agora? Por que parar agora? Neste momento, meus queridos, a mesa está pronta. E hoje é dia de renovação. De renovar nosso propósito. De abandonar a procrastinação. De entregar a vida, o seu serviço, os seus talentos a Jesus hoje. Hoje de manhã nós pregamos sobre isso. Nós falamos sobre a igreja sair do banco e vir para o altar para servir ao Senhor. Porque estamos muitas vezes acomodados em não fazer, em só receber. Mas o Senhor nos convida hoje a sair dessa procrastinação. Entregue as suas memórias dolorosas diante do Senhor. Permita que o sangue de Cristo Jesus te cure dos seus traumas, das suas doenças, das suas feridas, da falta de perdão. Limpe o fermento, meus queridos, da sua vida. Abandone o pecado silencioso que está dentro de você. Aquele pecadinho de estimação que está guardado ali, talvez as 7 chaves. Hoje é dia de você participar da mesa do Senhor. A mesa está aqui preparada. E quando você comer do pão e beber do cálice, hoje, traga à memória aquilo que Jesus fez. Aquilo que Ele fez na cruz. E lembre-se de que Ele ressuscitou. E que Ele está aqui hoje. Lembre-se que Ele te deu uma missão. E essa missão foi dada até que Ele venha. Até que Ele